beber, andar, comer, ficar deitado, sentar, radiação, doenças, vírus, bactéria, respirar, o sol, a lua, o mar. Bom, todos esses fatores podem, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento de tumores. Mas, vocês já pensaram no motivo pelo qual a maior parte das pessoas nunca irão desenvolver nenhum tipo de tumor ao longo da vida? Bem, na aula de hoje, vamos descobrir quais são os fatores protetores contra o desenvolvimento de câncer que o nosso corpo possui. Bem, mas antes de começar, deixa o like, se inscreva no canal para continuar apoiando os nossos conteúdos. Então, sem mais, vamos para a aula. Sejam todos bem-vindos, e para quem não me conhece, eu sou o Jefferson Santos, farmacêutico e doutor em Biologia Molecular do Câncer. E na introdução desses vídeos vocês acharam estranho? Como assim? Respirar pode causar câncer? Viver pode causar câncer? Na real, só o fato de estar vivo a gente já pode desenvolver algum tipo de tumor. Obviamente, a coisa não é tão dramática como eu estou trazendo, tá? Não é porque a gente nasceu que a gente vai desenvolver um tumor. Como a gente até já deve saber, a maior parte das pessoas nunca vão desenvolver um tumor que seja detectado. Na real, no Brasil, a estimativa é que existam pelo menos 700 mil casos de novos tumores por ano no Brasil. Ou seja, novos casos diagnosticados. Comparando numa amostra de quase 200 milhões de pessoas, é um número relativamente alto, com certeza são 700 mil pessoas, mas é bem diferente de todas as pessoas. Enfim, são várias pessoas vivendo, mas a maior parte dessas pessoas elas nunca vão desenvolver tumores. Bem, então esse vídeo ele está aqui para a gente entender um pouquinho como o nosso corpo vai se proteger contra o surgimento de tumores, o que o nosso organismo faz, o que é que a nossa célula, quais são esses mecanismos intracelulares que impedem que uma célula se transforme numa célula tumoral. E, bem, então a gente precisa entender pelo menos o que causa os tumores. E eu já devo ter falado em algumas das minhas aulas, né? Vírus, bactérias, fungos, radiação, qualquer coisa que possa causar dano ao nosso material genético. Só que o fato da gente nascer já causa danos. Na real, acho que muito provavelmente até quando a gente já dentro da barriga da nossa mãe, a gente já está recebendo algum tipo de dano ao DNA. A gente está sempre sujeito a algum nível de dano. Por quê? Porque tudo emite radiação. Porque a gente também está em contato com alguma substância que pode, em maior ou menor grau, causar dano ao DNA. A luz, as próprias doenças, né, como já mencionado anteriormente. O fato de respirar gente, respirar. A gente respira oxigênio. Que oxigênio gera? Gera uma espécie reativa de oxigênio. Gera uma espécie reativa de oxigênio. Mas nem por causa disso a gente vai parar de respirar, porque a gente vai ter um tumor. Não é bem assim. Aqui eu estou para explicar um pouquinho como é que, apesar de a gente viver em um ambiente que talvez pareça hostil no universo, que provavelmente, né, a gente tem um sol jogando radiação em cima da gente e todos os nossos materiais produzindo algum nível de radiação. Bem, e a gente se adaptou e viveu ao longo dos anos se adaptando para não desenvolver nenhum tipo de tumor, até porque a nossa espécie ela precisa se perpetuar. Então as nossas células elas criaram mecanismos para se proteger de desenvolvimento de alguns, ou da maior parte, enfim, dos tumores, tá? Então, como já mencionado, no Brasil a gente tem pelo menos 704 mil casos por ano de novos tumores diagnosticados numa população de 180 milhões, tá? Não tenho agora os dados de prevalência aqui de câncer no Brasil, posso até dar uma pesquisada aqui nos dados de prevalência, até esqueci de dar uma olhada, prevalência de câncer no Brasil, na estatística, que ele diz aqui, não fala, só temos aqui os dados de tumores de estimativa de câncer de novos casos, tá? Ou de incidência, 704 mil casos, considerando os tumores de pele não melanoma. Bem,
Mas voltando assim para o vídeo, como eu já mencionei, o fato de viver a gente já está exposto a tudo. E isso pode causar algum tipo de dano ao DNA. Então, para um tumor desenvolver, a gente precisa de um dano ao DNA. Nem que seja hereditário, né, dos nossos pais, passando para os nossos filhos, como por exemplo, mutação BRCA1 ou BRCA2, BRCA, enfim, como queiram chamar, ou esporádica. Enfim, a gente sofreu algum nível de exposição ao cigarro, ao álcool, e aí causou uma quebra de DNA, essa quebra não foi reparada, teve a sorte de ser num local específico de uma proteína ou de um próton congênito, que eu vou explicar daqui a pouco. E aí, nisso, teve a sorte de, por exemplo, fugir do nosso mecanismo imunológico e aí acaba desenvolvendo os tumores. Mas a gente tem diversos mecanismos que impedem que o nosso corpo desenvolva algum tumor, tá? Apesar de viver já ser a grande causa específica. Claro que fatores como envelhecimento, tabagismo, consumo de álcool, algumas doenças como HPV, essas elas aumentam a chance de desenvolver tumores. Por quê? Porque causam mais dano ao DNA. Por exemplo, radiação. Radiação ele vai causar um dano ao DNA muito maior. Então, dependendo do que tu vai, sei lá, entrou em contato com polônio, cara. É diferente de entrar em contato com uma mesa, por mais que a mesa emita alguma radiação, ou banana, por exemplo, emita algum nível de radiação, o polônio emite muito mais radiação, né? Por isso que, por exemplo, na Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra, tiveram diversos casos, né, pós-Segunda Guerra, de, por exemplo, leucemia, até a própria Marie Curie, né, também teve um tumor, se não me engano, também foi leucemia devido a contato, por exemplo, com a radiação por causa do polônio. Então, obviamente, viver, estar no ambiente, em sol, tudo mais, isso já é um fator de predisposição, mas a gente tem fatores maiores, tem fatores menores, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa entender para que ocorra desenvolvimento do tumor é uma mutação específica, geralmente num proto-oncogene. E quem é um proto-oncogene? O proto-oncogene é um gene que vai gerar uma proteína, e essa proteína, ela, por exemplo, pode estar relacionada à progressão do ciclo celular. E aí, se a gente faz, por exemplo, vamos pensar aqui uma proteína, a proteína RAS, por exemplo, e aí a proteína RAS, ela tem uma mutação, vamos dar aqui uma mutação para ela, RAS mutation, por exemplo, vamos dizer que eu não estou achando aqui uma posição específica, mas vamos dizer que tem uma posição X do gene da proteína RAS sofreu uma mutação. E aí deixa essa proteína permanentemente ativa dentro da nossa célula. Por quê? Porque a proteína RAS é uma proteína que vai ativar outras proteínas e vai fazer o quê? A célula dividir. Mas a gente tem um estímulo de divisão e a gente tem um estímulo de parada. As nossas células, elas não estão dividindo continuamente. Mas quando a gente tem uma mutação específica num gene, não específica, ali da RAS, que vai impedir, por exemplo, que ela troque GTP por GDP, que ela hidrolise o GTP em GDP, por exemplo, isso vai acontecer o quê? Isso vai acontecer com que essa proteína ela fique ativa permanentemente, então ela começa a ativar genes e ativar a cascata de proliferação celular. Então isso vai gerar o quê? Uma célula que está perdendo a capacidade de controlar a sua replicação e ela começa a ter um ciclo celular repetitivo, ou seja, proliferação sustentada. Então, quando a gente tem alteração em uma sequência específica dessa proteína, a gente vai chamar essa proteína, que é uma proteína de regulação de ciclo, de proto-oncogene. Só que o proto-oncogene não é a proteína do mal, né? A gente precisa da RAS ali funcionando para as nossas células dividir, para a gente crescer, renovar célula, e a gente poder, por exemplo, se curar de um corte, cicatrização, enfim. Ou, por exemplo, se proteger de alguma infecção. A gente precisa que as nossas células de defesa se dividam. Então, a proteína, o proto-oncogene não é necessariamente ruim. Ruim seria o oncogene, que é depois que esse proto-oncogene sofreu a mutação e se transformou num oncogene. E agora a célula pode desenvolver algum tipo de tumor. Tá?
parte dessas mutações. Então, os proto-oncogênicos são isso, os oncogênicos são as mutações propriamente ditas, né, que causam alteração de funcionalidade da proteína, porque a maior parte das nossas mutações, elas são mutações que a gente chama de mutação nonsense, ou pega ali em intro, são mutações que não vão ter impacto nenhum numa célula, tipo, na própria proteína. Ela não vai perder atividade, ela não vai ganhar atividade. Mas se for numa posição em que ela possa ganhar função ou perder função, aí a gente, no caso de proto-oncogênico, seria ganhar a função, a gente vai ter um potencial desenvolvimento tumoral. E além disso também a gente tem os supressores tumorais, né, que são aquelas proteínas relacionadas à parada do ciclo celular e a apoptose. Então quando a gente tem uma célula que sofreu algum dano qualquer, ou foi a própria DNA polimerase, ó, a gente não precisa nem de coisa externa, a própria DNA polimerase colocou um nucleotídeo errado ali, a gente tem supressores tumorais, como P53 e P21, que podem ir ali também e parar. Então, esses são supressores de tumor. E aí, quando a gente tem uma mutação nesses supressores tumorais, como, por exemplo, perda da P53, uma deleção, ou uma perda de sequência que impacta na funcionalidade da P53, a gente tem um risco maior também de desenvolver algum tipo de tumor, tá? Bem, e aí a gente precisa entender dois passos. A gente tem as mutações esporádicas, que é essa que eu tô falando, que é HPV, câncer de colo de útero por HPV. Ocorre mutação esporádica causada pelos vírus do HPV. Não são todos os vírus, tá? Mas pode acontecer. Epstein-Barr também, se eu não me engano, é com linfoma de célula B, linfoma de Hodgkin, enfim, não lembro agora. Vírus Epstein-Barr. Sol, exposição à luz solar, exposição ao cigarro, exposição ao álcool, exposição a qualquer substância carcinogênica, a gente já entra em um tipo de mutação que a gente chama de mutação esporádica, que é aquela exposição aleatória. Ocorreu um dano ao DNA, e se por sorte o azar pegar numa região em que é crucial para uma proteína, para um proto-oncogênico, pode-se começar a desenvolver um tumor. Então eu sempre gosto de associar mutações esporádicas a um jogo de dado, né? Tu joga um dado para cima, espera ele cair, talvez tenha o azar de ser uma mutação numa sequência específica. E ainda assim, mesmo que ocorra essa mutação, ela tem que, por exemplo, não ser reparada, não ter que entrar em via de apoptose, tem várias coisas. E tem também as mutações lá das células germinativas, que são aquelas que os nossos pais possuem. Aquelas mutações, por exemplo, minha mãe, eu venho de uma linhagem que todas as mulheres têm câncer de mama. Ou seja, o ovócito dessa mulher, por exemplo, o gene lá, a sequência genética do BRCA1, BRCA2, ele tem uma mutação e ele está passando para as filhas ou para os filhos. Enfim, porque também homem pode desenvolver câncer de mama. Enfim, o BRCA1, BRCA2 também está envolvido com outros tipos de tumores, além de câncer de mama e câncer de ovário. Tá? Mas, enfim, são de células germinativas. Os nossos pais passando para os nossos filhos, para os seus filhos, um gene mutante que faz, nesse caso ali, perda de função de BRCA1 e BRCA2, que são proteínas de reparo de DNA. Tá? Então, a gente sabendo disso, a gente tem vários mecanismos que causam tumores, vários mecanismos que geram tumores. Mas por que a maior parte das pessoas não tem tumores? Porque a gente não consegue, porque a maior parte das pessoas nunca irão desenvolver um tumor. Bem, é isso que essa aula vai focar hoje. Falei um pouquinho sobre desenvolvimento, agora vamos entender um pouquinho como é que as nossas células elas vão sobreviver, tá? Mas antes de mais nada, o que a gente precisa saber como foco? Bom, nossas células elas têm pelo menos 46 cromossomos e, como já falado, elas sofrem dano ao DNA constantemente ao longo da vida, né? Então, como eu falei, respirar a causa pode levar à produção de espécies reativas de oxigênio, os vírus e as bactérias, a radiação pode causar mutação. E um detalhe muito importante, as nossas células, elas recebem pelo menos, cada uma das nossas células, 100 mil ataques de fora, de dentro da célula. O nosso DNA ele sofre pelo menos 100 mil ataques por dia, todos os dias, cada uma das nossas células. E mesmo assim a gente não desenvolve nenhum tipo de tumor.
A nossa DNA polimerase, por exemplo, toda vez que a nossa célula precisa replicar, ela precisa copiar 6 bilhões de pares de base. Ela precisa replicar fielmente esses 6 bilhões de pares de base. E, obviamente, vão acontecer erros. E existem, pelo menos, ocorrem assim, nesses 6 bilhões de par de base, ocorre pelo menos uns 120 mil erros toda vez que a nossa célula se divide. E aí, pensa só, cada vez que a gente nasceu, né? Então, a partir do momento que ocorreu a fecundação, nossas células estão dividindo, a gente está crescendo, e cada divisão nossa ocorre pelo menos 100 mil erros. E que esses erros são corrigidos, esses erros passam batidos, mas não são erros que vão causar algum tipo de tumor, tá? E é uma taxa extremamente baixa, né? Se comparar 120 mil erros para 100 bilhões, 6 bilhões de pares de base, né? E assim, trocando em miúdos, é tipo um erro, pelo menos, a cada 50 mil nucleotídeos. Já é uma taxa de erro bastante baixa da DNA polimerase, e mesmo assim, pode ocorrer, existem mecanismos de reparo, e quando a célula não é reparada, essa célula ela pode entrar em apoptose, tá? Então, entendendo o nosso DNA, como o DNA está bem exposto, ele está realmente muito exposto a tanto mecanismo de fora quanto mecanismo de dentro, né? Como eu falei lá, a respiração. Espécies reativas de oxigênio causam dano ao DNA. A reação causa dano ao DNA, tudo causa dano ao DNA. O que vai importar realmente é a sequência, se foi reparado, se a célula entrou em apoptose, se a célula fugiu do mecanismo imunológico e se essa célula vai progredir. Isso que define se vai definir ou não o surgimento de tumores, tá? Então, entendendo como os tumores surgem, vamos entender um pouquinho como o nosso corpo se protege, como ele evita que você desenvolva algum tipo de tumor ao longo da vida. Então, volta àquela minha pergunta inicial. Por que a maior parte das pessoas não desenvolve tumores ao longo da vida? Mesmo aquelas que chegam a viver 100 anos. Porque, como eu falei anteriormente, se a cada divisão ocorrem erros da DNA polimerase, fora todo o restante de intempérie da vida existente, o porquê que mesmo assim essas pessoas não desenvolvem tumores. Tá? Então, os primeiros pontos aqui que eu trago são os próprios fatores intrínsecos, né? São fatores em proteção das nossas células. Então, a gente utilizou alguma substância que causa uma inflamação, que gera espécies radicais livres de oxigênio, que gera espécies reativas de nitrogênio, que são substâncias que podem causar alguma degradação de DNA. Nossas células têm proteínas que vão o quê? Reduzir essas espécies reativas, que vão interagir com essas espécies reativas. E aí, quando ele reage com essas espécies reativas, como por exemplo, a gente tem a glutationa, quando ela interage com essas espécies reativas de oxigênio, por exemplo, enfim, ou alguma substância exógena, carcinogênica, ela tem o potencial de inibir essas proteínas, essas substâncias, e fazer com que essas substâncias carcinogênicas elas percam o efeito. Então, a nossa célula já tem proteínas específicas que vão proteger contra espécies reativas de oxigênio. Obviamente, quando o excesso de espécies reativas de oxigênio aumenta, quando a gente tem um grande excesso de espécies reativas de oxigênio, a gente pode realmente causar dano ao DNA. Tem um exemplo muito clássico que é, por exemplo, sobre paracetamol. O paracetamol é uma substância relativamente segura nas doses terapêuticas. Mas, em compensação, em doses supraterapêuticas, a gente gera intermediários reativos. E esses intermediários reativos são, por exemplo, hepatotóxicos. Isso por quê? Porque a nossa proteção intrínseca, né? As nossas enzimas que vão proteger a nossa célula, por exemplo, ela está saturada. Porque, naturalmente, em doses terapêuticas, ela está lá inibindo esses metabólitos reativos do paracetamol, por exemplo. Enfim, vamos lá dar um exemplo. A gente tem 100 moléculas de glutationa. Não sei nem se é a glutationa, tá? Que inibe lá o metabólito reativo do paracetamol. Mas assim, a gente tem 100 moléculas de um, 100 moléculas de outro. Então, à medida que moléculas reativas elas estão sendo produzidas, a gente tem moléculas que vão inibir essas moléculas reativas. Então, até aí, ok. O problema é quando a gente faz uma supradose, uma dose muito alta, por exemplo, de paracetamol, por exemplo, e aí as nossas defesas intrínsecas, como a glutationa, por exemplo, ela não vai conseguir eliminar todas as espécies reativas, aí por isso pode causar algum grau de
toxicidade, como por exemplo paracetamol causando hepatotoxicidade. E isso pode acontecer com diversas outras substâncias. Enfim, um aumento de espécies reativas de oxigênio. A gente pode acabar saturando os nossos próprios fatores intrínsecos e aumentando, por exemplo, o nosso dano ao DNA. Mas naturalmente a gente tem essas proteções que garantem que o dano ao DNA seja mínimo por essas vias, tá? Mas aí, Jeff, ocorreu o dano ao DNA, eu lá fui pra praia, tomei um queimão, a radiação V quebrou um monte dos meus DNA, né? Quebrou ali várias, fez o double strand break, né? O quebra de fita dupla, ou pode ter ocorrido uma quebra de fita simples, acho que não. Pode ter quebrado, assim, perdido algum nucleotídeo, quebrado, perdido uma porção inteira do DNA. Bem, a gente, nosso corpo, ou também pode ser o DNA polimerase fazendo besteira, né, e cometendo erro. Mas o nosso corpo, o que ele tem? Ele tem mecanismos de reparo. A gente tem lá os reparos homólogos e a gente tem os reparos não homólogos. Enfim, toda vez que ocorre um dano ao DNA, é recrutada toda uma maquinaria de reparo. Então, quando a gente tem uma destruição, uma quebra da fita dupla, vem lá proteínas tipo 53BP1, HP1, vem ali proteínas tipo BRCA1, ou BRCA, PARP. A gente tem diversas proteínas que elas são responsáveis por fazer o reparo desse DNA. Não vou entrar aqui em detalhes sobre reparo não homólogo e reparo homólogo, mas basicamente, toda vez que ocorre algum dano, a célula vai precisar tentar ser reparada e ativa lá, enfim, pode ativar P53, pode ativar diversos mecanismos, e aí esses mecanismos vão fazer o quê? Ocorrer uma quebra da fita dupla do DNA. E aí, no reparo por homologia, ele vai pegar outra fita lá que é semelhante, né? E vai reparar e colocar os mesmos nucleotídeos da outra fita, do outro alelo ali, a gente chama isso de reparo homólogo. E no reparo não homólogo, ele simplesmente assim, perdeu, sei lá, 30, 40 nucleotídeos, ele vai lá e cola as duas fitas quebradas e vida que segue. Esse tipo de mecanismo de reparo ele pode realmente causar uma boa parte dos tumores, e ele é um dos que geralmente causam tumores, né? Porque você pode ter uma fração muito grande, por exemplo, de um DNA, e ele só vai lá e cola uma ponta com outra, por exemplo, aí a gente pode perder uma proteína, um superfície tumoral, por exemplo. Mas o reparo do DNA é super importante para que a gente tenha a integridade do nosso DNA, principalmente o reparo por homologia. E aí, como eu falei, né, proteínas como BRCA1, BRCA2, elas são proteínas de reparo. E, por exemplo, no câncer de mama, naquele de linhagem negativa, câncer de ovário, enfim, quando ocorre a perda dessas proteínas de reparo, existe uma maior chance de ocorrer mutações, essas mutações não serem reparadas, e aí, consequentemente, esses pacientes ao longo da vida terem uma chance maior de desenvolver, por exemplo, tumores. Então, um outro ponto, a gente falou dos fatores intrínsecos, passamos pelas proteínas de reparo, que vão corrigir os erros da vida. Então, fumou, aí a proteína de reparo vai lá, teve quebra, enfim, tudo mais, no pulmão, no DNA lá do pulmão, ela vai reparar. Claro que uma grande quantidade de quebra pode levar para célula apoptose, ou pode entrar por aquele mecanismo lá não homólogo, enfim. Mas assim, o excesso, na real, o grande excesso de quebra de DNA que pode levar em algum momento a aumentar a chance de surgimento de tumores, tá? Mas as nossas células elas são bem preparadas para evitar isso. Por quê? Porque à medida que a célula vai reparando, ela tenta reparar para que a célula possa manter a integridade. Quando o reparo não é suficiente, quando o dano é muito grande, aí a célula ativa outros mecanismos, que são mecanismos de apoptose, e aí a gente sempre vai lá lembrar do P53, que vai levar a parada do ciclo celular, vai ativar cascatas, como por exemplo, vai ativar ali P21, vai inibir alguns genes, vai tentar levar a reparo do DNA, vai tentar levar a parada de ciclo, mas no final das contas, se o reparo não for suficiente, se o dano é muito alto,
a célula ela tende a encaminhar para a apoptose. Ela vai ser destruída. Por quê? Porque a gente não pode manter uma célula mutada no nosso organismo. Ela precisa ser eliminada. Bem, e aí e aí a gente aqui, ó, e aí a gente, proteína de reparo, não deu certo, foi para supressores tumorais ou mecanismo de apoptose. Bom, célula tumoral evadiu tudo, cara. Sobra o quê? Sobra a vigilância imunológica. O nosso corpo ele tem um sistema imunológico apto. E por ter um sistema imunológico apto, ele vai detectar células que estão transformadas. E aí tem interação de receptor, né? Tem reconhecimento em HLA, tem os linfócitos CD4, CD8, via reconhecimento via TCR e receptor CD8. Tem também reconhecimento pelas células natural killer, né? Ou aquelas células NK. Tem diversos receptores de superfície nas células tumorais que vão ajudar o nosso sistema imunológico a detectar e acabar eliminando. Por isso que, por exemplo, que no HIV, por exemplo, pacientes HIV que tem um sistema imunológico tem um sistema imunológico não derrubado, né? Tem um sistema imunológico enfraquecido, esses pacientes que já estão em fase AIDS, por exemplo, eles acabam desenvolvendo sarcoma de Kaposi, né? Então eles têm mais facilidade de desenvolver tumores porque está com o sistema imunológico praticamente ausente ali, enfim, tem reativação de outros vírus também. Mas enfim, mas o nosso sistema imunológico ele é o grande guardião. Ocorre o surgimento de alguns tumores. Se esses tumores, evadiu de tudo, né? Evadiu do reparo, evadiu dos supressores tumorais, evadiu da apoptose, o sistema imunológico está ali para detectar e eliminar esses tumores. Bem, tudo bem? Então, basicamente, esses são os passos que levam o porquê da gente não desenvolver não desenvolver tumores, ou a maior parte das pessoas não desenvolverem tumores durante a vida, tá? E só quando ocorre a evasão do sistema imunológico, que as células tumorais, elas podem lá expressar os receptores de inibição do sistema imunológico, elas podem mudar perfil de resposta para um perfil mais anti-inflamatório, pode expressar proteínas tipo PDL1, então o ligante do CTLA4, que são freios imunológicos. Então, essas proteínas, quando expressas, por exemplo, em células tumorais, elas podem fazer a célula tumoral evadir também do sistema imune. E aí esse tumor ele pode continuar progredindo, crescer e aí se desenvolver e gerar um câncer. E à medida que o tumor vai crescendo e se dividindo, ele vai gerando mais mutações, ainda mais mutações de ganho de função. Muitas dessas funções são inviáveis à vida, muitas dessas mutações são inviáveis à vida, outras mutações vão gerar ganho celular. Por isso que a gente tem aquela figurinha lá do Hanahan, dos Hallmark of Cancer. Quando a gente olha para ela, são diversos motivos que levam à formação de um tumor, desde a evasão dos supressores tumorais, como o P53, uma imortalidade replicativa, essa célula vai crescer forever, para sempre vai continuar crescendo, ela vai invadir o sistema imunológico, ela tem mortalidade replicativa, produz nível de inflamação que causa ainda mais, por exemplo, dano ao DNA, tem ativação, por exemplo, de invasão e metástase que alguns cânceres vão desenvolver, né, que é a capacidade de penetrar tecido e se espalhar por diversos tecidos, indução de geogênese para suportar o tumor, instabilidade genômica que gera ainda mais quebra e gera ainda mais mutações. E a resistência, obviamente, aos mecanismos de apoptose, a plasticidade celular e epigenética aí entra no mundo, enfim. Mas é só quando ocorre a evasão de todos os mecanismos protetores, como os fatores intrínsecos, como as proteínas de reparo, como, por exemplo, aos supressores tumorais, a ativação da apoptose e a vigilância imunológica, é que uma pessoa acaba desenvolvendo um tumor ou câncer. Bem, gente, essa foi a aula de hoje. Se tiverem dúvidas,
deixa aqui nos comentários, ou manda lá no Instagram, se não concordarem com alguma coisa, falarem lá, viver não causa câncer. E de fato, não é pra ter medo de viver, gente. É tipo, vamos viver. Nós temos mecanismos que nos protegem dos tumores. Então isso é o que é o mais importante. Não vamos ter medo de comer banana porque ela tem radiação, né? Faça sentido. Mas enfim, espero que tenham gostado da aula. Se curtiram, deixem um like, se inscrevam no canal para continuar apoiando os nossos conteúdos. Eu prometo a vocês que esse aqui não é um canal só sobre câncer, tá? Ele vai falar sobre outras coisas e a próxima aula não vai ser sobre câncer. Eu garanto. Um forte abraço a todos vocês e muito obrigado. Tchau, tchau.